Tudo o que você aprendeu nos livros de história sobre a origem do homem na América é uma mentira. Por quase 100 anos, a arqueologia moderna se agarrou a uma teoria como se fosse uma religião. A ideia de que os primeiros humanos chegaram aqui há apenas 13 mil anos. Mas um pequeno abrigo de rocha no deserto do Oregon acaba de explodir esse consenso em 1000 pedaços. Os arqueólogos encontraram algo que não deveria existir: ferramentas de pedra manchadas com sangue de animais extintos, seladas sob cinzas vulcânicas há mais de 18 mil anos. E aqui vem a polêmica que eu quero que você me responda nos comentários agora mesmo. Por que a ciência oficial ignorou e até ridicularizou evidências como essa por quase um século? Será que eles têm medo de admitir que erraram feio? Ou existe um motivo mais obscuro para manterem a nossa história encurtada? Comenta aqui embaixo se você acha que a ciência esconde a verdade por ego ou por falta de provas. Fica comigo até o final, porque o que eu vou te mostrar hoje não é apenas uma descoberta arqueológica, é a prova de que existiu uma civilização perdida, navegando por rotas impossíveis, enquanto o resto do continente era um bloco de gelo intransponível. E o pior, o que eles encontraram nas camadas mais profundas, abaixo desse dente de camelo, é o que realmente está tirando o sono dos pesquisadores. O mistério está só começando. O abrigo esquecido no deserto. Imagine a cena, uma vasta extensão plana e castigada pelo vento no alto deserto do condado de Harney, Oregon. O sol incide sobre o basalto com tanta força que o ar acima dele cintila. A artemísia se estende até onde a vista alcança e, aninhado em uma pequena crista, mal perceptível a menos que você esteja bem em frente a ele, uma saliência rochosa rasa com 20 metros de comprimento e 3 metros de profundidade, não uma caverna, nada impressionante, apenas uma depressão na paisagem onde o vento não chega. Esse é o abrigo rochoso de Rimrock Draw, e durante a maior parte do século passado, ninguém lhe deu muita atenção. Eis a questão. De acordo com o primeiro modelo Clovis, a teoria que dominou a arqueologia americana por quase 100 anos, os humanos só chegaram à América do Norte há cerca de 13 mil anos. Eles caminharam da Sibéria através de uma ponte terrestre, avançaram para o sul por um corredor livre de gelo entre duas geladeiras gigantescas e se espalharam pelo continente, levando consigo ferramentas de pedra caneladas características. Uma história bacana, limpa e simples, e transformou toda essa região num ponto em branco no mapa. Frio demais, seco demais, remoto demais para importar. Rimrock Draw não existia naquela história. Não valia a pena dar uma segunda olhada. Então, quando o arqueólogo Patrick O'Grady, da Universidade de Oregon, começou a escavar ali em 2011, ele não estava tentando reescrever nada. O projeto era modesto, uma parceria com o Bureau de Gerenciamento de Terras para estudar restos de animais da era glacial e mudanças ambientais. Trabalho seguro, trabalho previsível. O'Grady havia passado anos fazendo trabalho de campo na região da Grande Bacia. Ele conhecia o deserto, sabia o que esperar de abrigos rasos em terreno vulcânico. Tinha sido uma ótima temporada e não tínhamos encontrado nada realmente excepcional. Encontramos algumas ferramentas de pedra e outras coisas interessantes. Você escava, encontra alguns artefatos do período tardio, cataloga-os e publica um artigo sem muita divulgação. Esse era o plano, mas o solo tinha outros planos. Desde a primeira escavação de teste, algo parecia diferente. As camadas de sedimento dentro do abrigo estavam intocadas, não revolvidas por animais escavadores, nem arrastadas por água, nem emaranhadas com raízes. A desordem típica que se encontra em abrigos abertos expostos a milhares de anos de intempéries. Essas camadas eram planas, nítidas, perfeitamente empilhadas, cada uma exatamente onde se formou, algumas delas há milhares de anos. Faixas escuras indicavam períodos, as faixas mais claras mostravam lacunas. E quanto mais fundo a equipe de O'Grady ia, mais antigas as camadas se tornavam, seguindo todas as regras de sobreposição geológica sem exceção. Em arqueologia de campo, esse tipo de preservação é raro o suficiente para fazer com que pesquisadores experientes parem o que estão fazendo e diminuam o ritmo. A Terra estava falando, e o que ela dizia não correspondia à história. E tem mais, ferramentas de pedra começaram a aparecer, não espalhadas aleatoriamente, nem trazidas de outro lugar pela água. Elas surgiram em profundidades específicas, presas em camadas específicas, separadas por séculos de sedimentos vazios. As pessoas vinham para cá, iam embora, voltavam, iam embora de novo, repetidas vezes. Não era um acampamento qualquer onde alguém tivesse se deparado por acaso. Era um destino que, segundo a cronologia Clovis, não deveria existir. Então a equipe rompeu uma camada selada sob cinzas vulcânicas e encontrou algo
algo que transformou o desconforto em devastação. A prova que quebrou a cronologia. As cinzas eram do Monte Santa Helena, não da famosa erupção de 1980, mas de uma erupção muito mais antiga, datada independentemente por geólogos em mais de 15.600 anos atrás. As cinzas vulcânicas são um dos marcadores temporais mais confiáveis na arqueologia. Elas se espalham rapidamente, depositam-se de maneira uniforme e, uma vez no solo, tudo o que estiver abaixo delas fica selado. Ponto final. Em Rimrock Draw, essa camada de cinzas estava intacta, sem rupturas, sem mistura, sem contaminação. A equipe de O'Grady conseguia sentir a textura mudar à medida que suas ferramentas a atravessavam. Fino, pulverulento, inconfundível para qualquer um que já tenha manuseado trifra. Era uma porta trancada entre o passado e tudo o que estava acima dele. E sob essa porta, a equipe de O'Grady retirou dentes e fragmentos de mandíbula pertencentes a Camelops, um camelo gigante extinto que tinha quase 2 metros de altura no ombro. Uma espécie que desapareceu da América do Norte milhares de anos antes da suposta presença humana nas proximidades de Oregon. As escavações no abrigo rochoso de Rimrock Draw, em Burns, Oregon, começaram em 2011. Isso significa que este é um dos artefatos mais antigos da América do Norte. Quando pensamos em camelos, pensamos no Oriente Médio. Eles não eram mordidos e arrastados por predadores. Estavam agrupados, compactos, em um padrão deliberado, como se vê quando um animal foi processado, abatido e os ossos apresentavam marcas de corte. Não são arranhões superficiais, nem abrasões vagas. São incisões retas e repetidas nas articulações, onde a carne se separa do osso. A assinatura exata deixada por ferramentas de pedra em mãos humanas. Nem dentes de carnívoros, nem pisoteio, nem erosão produzem essas marcas. Nada exceto uma pessoa segurando uma lâmina. Só isso já era um problema para o modelo antigo. Um camelo gigante abatido por humanos, selado sob cinzas que antecedem a cronologia Clovis em milhares de anos. Mas é aqui que a coisa fica realmente perturbadora. Thomas W. Stafford Jr., da Stafford Research, e John Southern, da Universidade da Califórnia, Irvine, realizaram a datação por radiocarbono no esmalte dentário. O primeiro resultado foi obtido em 2018. Stafford analisou o número, mas não o publicou. Ele repetiu o teste. A data era muito antiga, muito limpa, muito perfeita. No mundo da datação por radiocarbono, um resultado tão fora da faixa esperada não apenas causa estranheza, como também levanta a possibilidade de que algo tenha dado errado no laboratório. Então, Stafford esperou. Ele fez um novo teste em 2023, com novas amostras. O segundo teste confirmou o resultado, 18.250 anos antes do presente. Mesmo número, mesmo veredito. O laboratório não havia cometido um erro. O cronograma estava definido. Quando O'Grady recebeu a confirmação, ele não comemorou. Mais tarde, ele disse à OPB que a equipe teve uma reação de silêncio atônito, não de entusiasmo, mas sim de silêncio. Pedaços de carvão na tela e era possível ver as marcas de fogo na rocha, e foi simplesmente incrível ver aquilo pessoalmente e participar da escavação para ajudar a catalogá-lo. É o tipo de momento que preenche a sala quando todos percebem ao mesmo tempo que as regras do jogo mudaram e ninguém está preparado para o que vem a seguir. O número era 5.000 anos mais antigo do que qualquer coisa que o modelo Clovis pudesse acomodar. E, ao contrário de estimativas questionáveis ou métodos controversos, essa data foi confirmada por evidências convergentes: a camada de cinzas vulcânicas, a estratigrafia intacta e agora, 2 rodadas independentes de confirmação por radiocarbono. Para que a antiga cronologia se sustentasse, cada um desses sistemas teria que estar errado simultaneamente. A identificação das espécies, as marcas de corte, a datação das cinzas, a análise de radiocarbono, a integridade dos sedimentos, tudo ao mesmo tempo. A primeira teoria Clovis sofreu seu primeiro golpe direto, mas o verdadeiro nocaute ainda estava subterrâneo, nas ferramentas e no sangue ainda preso dentro delas. Antes de chegarmos às evidências que selaram este caso definitivamente, inscreva-se e ative as notificações, porque o conteúdo dessas ferramentas muda completamente nossa percepção sobre o que os primeiros humanos eram capazes de fazer. E essa é a parte que a maioria das pessoas nunca ouviu falar: as ferramentas e o sangue dentro delas. Após a descoberta do dente de camelo, a questão que pairava sobre Rimrock Draw era simples:
Era possível provar que humanos realmente faziam isso. Ossos com marcas de corte sugeriam isso, mas a área de pesquisa precisava de mais. Precisava dos instrumentos e de provas biológicas de que esses instrumentos entraram em contato com carne animal. A ferramenta continha ambos. As ferramentas de pedra encontradas ao lado e sob os restos do camelo eram raspadores, cuidadosamente moldados com arestas de corte fasqueadas intencionalmente, um processo que nenhum método natural consegue replicar. A forma era consistente de ferramenta para ferramenta. Isso não eram rochas rachadas por pressão ou gelo. Elas foram desenhadas, acabadas e construídas para um propósito específico. E esse é o detalhe que ninguém menciona. Os raspadores foram feitos de ágata laranja, uma pedra de grão fino com uma cor quente característica e fratura vítrea, imediatamente reconhecível por qualquer um que trabalhe com materiais líticos. E ela não existe em nenhum lugar perto de Rim Rock Draw. A geologia local é composta de basalto e sedimentos vulcânicos, escura, áspera, completamente diferente, sem nenhuma semelhança em cor, textura ou padrão de fratura. Aquela ágata devia ter vindo de outro lugar, transportada à mão por uma distância considerável, possivelmente dezenas de quilômetros através de um terreno glacial. Ou essas pessoas viajavam longas distâncias para obter o material de suas ferramentas preferidas, ou estavam conectadas a redes de troca que se estendiam além da região imediata. Encontramos fragmentos de dentes de camelo e, abaixo deles, uma belíssima ferramenta multifuncional de ágata laranja, que também servia como raspador e faca. De qualquer forma, isso não é o que se espera de uma sobrevivência desesperada. Isso é planejamento, organização, preferência por materiais, o tipo de comportamento que implica uma cultura, não apenas uma presença. Sob ampliação, as bordas das ferramentas apresentavam padrões de desgaste que se formavam apenas pelo corte repetido de carne e couro, superfícies lisas e microfraturas ao longo de linhas de tensão previsíveis. Esses padrões correspondem aos resultados experimentais de réplicas modernas de ferramentas usadas em estudos controlados de desossamento. Os raspadores Rim Rock Draw não foram fabricados e descartados, eles foram usados intensamente várias vezes. Mas eis aqui a questão. Um raspador estava numa camada de sedimento mais profunda que o próprio dente de camelo. Mais profundo significa mais antigo. As camadas estavam limpas e intactas, sem escavação, sem deslocamento de água, sem mistura. Essa ferramenta foi colocada ali antes do camelo ser morto, há mais de 18.250 anos. Pense nisso por um instante. E então veio a prova irrefutável. Os cientistas selecionaram os raspadores para análise de resíduos de proteínas, um método que detecta traços microscópicos de material animal forçados para dentro de fissuras na pedra durante o corte. Essas proteínas ficam permanentemente retidas. Elas não podem entrar através da água subterrânea, do vento ou dos sedimentos. A única maneira de penetrarem na pedra é por contato direto com o tecido fresco. As ferramentas foram limpas, testadas em condições de laboratório, e os resultados foram específicos. O resíduo mateava as proteínas sanguíneas de Bison anticus, uma espécie gigantesca da era glacial, significativamente maior e mais perigosa do que qualquer bison moderno, extinto há milhares de anos. E veja só, esse não é um bison moderno nem um parente próximo. A assinatura proteica era inconfundível. Alguém segurou aquela ferramenta de pedra e a usou para cortar a carcaça de um animal que não caminha por este continente há milhares de anos. Não existe nenhum processo natural que explique a presença de proteínas de bison ancestrais incrustadas nas fraturas de um raspador de pedra trabalhado à mão. Nenhum. Isso uniu 3 elementos no mesmo instante: as ferramentas, os animais e os humanos que os utilizavam. Tudo isso resulta em material cultural, material produzido por pessoas há mais de 15 mil anos. Não associado espacialmente, mas conectado biologicamente, a nível molecular. O processamento de Bison anticus não era sobre caça de pequenos animais. Exigia coordenação, planejamento e coragem física. Tratava-se de uma atividade organizada de caça de animais de grande porte ocorrendo no centro de Oregon há mais de 18 mil anos, em um lugar e época que o modelo Clovis indicava serem desabitados. Mais um acerto em cheio, e esta também derramou sangue. Mas se as evidências a essa profundidade já eram tão condenatórias, o que dizer das camadas abaixo? Quanto mais fundo se vai, pior fica.
É essa parte que tira o sono dos arqueólogos e deveria tirar o seu também. O dente de camelo, aquele que reapareceu após 18.250 anos, não foi encontrado no fundo da escavação, nem perto disso. Abaixo dele, encontram-se camadas de sedimentos mais profundas que a equipe de O'Grady expôs apenas parcialmente. E essas camadas não estão vazias. Lascas de pedra e detritos já foram identificados nesses depósitos mais profundos. Eles apresentam os mesmos padrões das ferramentas encontradas junto ao camelo: moldagem deliberada, forma consistente, características que não aparecem sem a intervenção humana. Ainda não foram realizadas datações por radiocarbono neste material, mas em sedimentos não perturbados, a estratigrafia de Rimrock Draw está entre as mais nítidas já documentadas em um sítio tão antigo. Profundidade é igual à idade. Isso não é uma teoria, é uma lei fundamental da geologia. Tudo o que está abaixo do dente de camelo tem mais de 18.250 anos. A única questão é, como mais antigo? Agora pense nisso. Quando O'Grady descreveu a sequência aos repórteres, ele não começou falando da datação por camelo. Ele disse que as ferramentas de pedra e lascas encontradas abaixo das camadas datadas eram o que tornava as descobertas ainda mais surpreendentes. A data foi um choque. O que estava por baixo dela era vertigem, porque aquelas ferramentas mais profundas não estavam a apenas alguns centímetros abaixo do dente de camelo. Elas se estendem por camadas adicionais de sedimentos, cada uma representando séculos, talvez milênios, de acumulação. A implicação não é que os humanos chegaram algumas centenas de anos antes do que o dente sugere, é que eles podem ter estado aqui por um período tão longo que a data de 18.000 anos está mais próxima do fim da história do que do começo. É difícil imaginar hoje, mas esta área costumava ter corredeiras de classe 3 atravessando-a, com toda a vegetação típica de áreas ribeirinhas. É aqui que a coisa fica interessante. A escavação ainda não chegou ao fundo do abrigo, nem perto disso. As limitações de financiamento atrasaram o trabalho. As preocupações com a preservação obrigaram a equipe a trabalhar com cautela. Cada camada a essa profundidade é frágil, insubstituível e potencialmente mais significativa do que a camada acima dela. O'Grady descreveu a experiência de estar sentado no terraço em frente ao abrigo, olhando para a parede de sedimentos exposta, sabendo que o que estava sob seus pés poderia conter a evidência mais antiga de atividade humana já encontrada na América do Norte, e ainda não conseguindo alcançá-la. Os depósitos continuam, e ninguém sabe até onde se estendem. Pense nisso. As evidências já existentes, o dente de camelo, as ferramentas, o resíduo de sangue, o selo de cinzas vulcânicas, datam a presença humana no Oregon há pelo menos 18.250 anos e já destruíram irremediavelmente o primeiro modelo Clovis. Mas isso não representa o início da ocupação humana na região. Pode representar o capítulo intermediário ou até mesmo o final. Podemos estar falando de 20.000 ou 22.000 anos. Arqueólogos e estudantes da Universidade de Oregon descobriram novas evidências que sugerem que Oregon pode ser o sítio de ocupação humana mais antigo da América do Norte. Não há como saber ao certo até que essas camadas sejam abertas, e é aí que a cronologia da cultura Clovis não apenas se fragmenta, como entra em colapso total. Há 18.250 anos, a América do Norte estava imersa no último máximo glacial. A camada de gelo Laurentide cobria a maior parte do Canadá. A camada de gelo da cordilheira bloqueava o interior ocidental. O corredor livre de gelo entre eles, aquele em que o modelo Clovis se baseia, não existia. Dados geológicos confirmam isso em dezenas de estudos independentes. Não se pode atravessar uma passagem que ainda não se abriu. Ponto final. Então, como as pessoas chegaram aqui? A única explicação que sobrevive é a da Rota das Algas Marinhas, a rota costeira do Pacífico, descrita pela primeira vez pelo antropólogo John Erlinson, da Universidade de Oregon. Mesmo durante o auge das glaciações, as florestas de algas ao longo da costa do Pacífico criaram um corredor contínuo de recursos marinhos, peixes, crustáceos, mamíferos marinhos, aves marinhas, algas emestíveis, desde o nordeste da Ásia até a América do Sul. Viajantes costeiros e embarcações poderiam ter seguido essa rota biológica para o sul, sem nunca precisar pisar no gelo. As evidências arqueológicas estão se acumulando. Sítios pré-Clovis nas Ilhas do Canal, na Califórnia, no litoral do Chile, em Monte Verde, e agora no interior de Oregon, todos apontam para povos que chegaram por água, não por terra.
As evidências de Rimrock Draw se encaixam perfeitamente neste quadro. Materiais de ferramentas importados, uso repetido do local, comportamento organizado em condições adversas. Não se tratava de andarilhos perdidos, mas de navegantes, pessoas com barcos, conhecimento e uma tradição costeira anterior a qualquer coisa que o modelo antigo pudesse imaginar. Mas eis a questão: se as camadas mais profundas retrocederem as datas para 20 mil ou mais anos, até mesmo o modelo das algas marinhas precisará ser revisto. Toda a estrutura para entendermos quando e como os humanos chegaram a este continente está assentada numa falha geológica, e cada centímetro de sedimento removido pela equipe de O'Grady poderá desencadear outro colapso. Quanto mais a equipe descobre, mais as evidências conectam esses povos antigos à tribo Paiute do norte no externo de Oregon. Heather Ulrich, chefe de arqueologia do BLM de Oregon e Washington, estava na borda da escavação quando as camadas mais profundas foram expostas pela primeira vez. Segundo colegas presentes naquele dia, ela permaneceu em silêncio por um longo tempo antes de falar. Quando finalmente o fez, ela considerou um dos desenvolvimentos mais entusiasmantes para a comunidade arqueológica, mas o tom pesado de sua voz dizia algo mais. Essas não eram camadas entusiasmantes, eram camadas aterrorizantes, porque significavam que a história não havia terminado, estava apenas começando. E então surge David Lewis. Lewis é antropólogo na Universidade Estadual de Oregon e apontou algo que quase nenhuma cobertura da grande mídia mencionou. As datas que emergem de Rimrock Draw coincidem com as histórias orais das nações tribais da região. Muitas dessas nações carregam relatos de terem testemunhado as inundações de Missoula, eventos catastróficos que remodelaram o noroeste pacífico entre 18 mil e 15 mil anos atrás. Quando Lewis conectou essas tradições orais às evidências arqueológicas, a implicação foi impressionante. Essas não são lendas, podem ser memórias transmitidas ao longo de 800 gerações, e Rimrock Draw pode ser a prova física de que essas memórias são reais. Se as camadas mais profundas confirmarem o que sua posição sugere, e no momento nada indica que não o confirmarão, então o dente de camelo não será o começo desta história, será o meio. O capítulo de abertura ainda está enterrado. Por que nada mais se resolve? Eis o que Rimrock Draw torna inegável. Os humanos estavam na América do Norte muito antes do que qualquer pessoa na arqueologia convencional aceitou por quase um século. Não como uma teoria, não como uma possibilidade. Fatos comprovados por medições, datas e evidências biológicas. Restos de camelos com marcas de cortes humanos, ferramentas de pedra feitas com material importado, resíduos microscópicos de sangue de uma espécie extinta, tudo selado sob cinzas vulcânicas com data geológica conhecida, tudo em sedimentos intactos, que obedecem a todas as regras da estratigrafia. O primeiro modelo Clovis, a teoria que moldou a arqueologia americana por gerações, não consegue acomodar essas evidências. Algo para segurar uma ferramenta que foi usada pelo homem há mais de 16 mil anos. Sua história é muito curta. Sua rota de migração não existia quando essas pessoas já estavam aqui. Suas suposições sobre a capacidade humana eram muito limitadas. O deslizamento de terra de Rimrock Draw não apenas refutou a teoria, como a destruiu, e as consequências vão muito além de um simples abrigo rochoso no Oregon. Se havia pessoas vivendo aqui há mais de 18 mil anos, então outras regiões quase certamente também estavam ocupadas. Sítios arqueológicos descartados por décadas, abrigos em montanhas, zonas vulcânicas, bacias interiores, cavernas costeiras agora submersas pela elevação do nível do mar, podem conter evidências que foram ignoradas por não se encaixarem no modelo antigo. Todo sítio que foi considerado antigo demais para ser relevante, agora importa. Cada camada que ficou sem ser escavada porque as datas pareciam impossíveis, agora precisa ser reexaminada. Mas aqui está a parte que deveria preocupá-lo mais do que tudo. O fundo do Rimrock Draw ainda não foi alcançado. A extensão total da ocupação humana neste sítio arqueológico permanece desconhecida. O que já foi confirmado é suficiente para reescrever os livros didáticos. O que resta no subsolo poderá reescrevê-los novamente. Os habitantes de Rimrock Draw não eram refugiados primitivos atravessando uma era glacial. Eles fabricavam ferramentas especializadas a partir de pedras que carregavam por longas distâncias, caçavam e processavam animais que pesavam 10 vezes mais que eles.
vez. Eles retornaram ao mesmo abrigo ao longo de séculos, possivelmente milênios, enfrentando estações e condições que desafiariam os equipamentos de sobrevivência modernos. Eles conheciam esta paisagem. Eles se moviam por ela com propósito e o faziam durante um período em que camadas de gelo com mais de 3 quilômetros de espessura cobriam a maior parte do continente. E a história aceita diz que não havia ninguém aqui. O que Rimrock Draw nos ensina é que a história não é um monumento estático, mas um organismo vivo que respira sob nossos pés. Por décadas, caminhamos sobre essas provas, ignorando o que o solo tentava nos dizer, porque não se encaixava na narrativa oficial. Hoje, aquele dente de camelo e aquelas ferramentas de ágata laranja não são apenas pedras e fósseis, são fantasmas. Fantasmas de uma humanidade que sobreviveu ao impossível, que navegou por costas geladas e caçou gigantes em um mundo que, segundo os especialistas, deveria estar vazio. A pergunta que fica não é mais se os livros de história estão errados, mas o quão errados eles estão. Se você chegou até aqui, você faz parte do pequeno grupo de pessoas que prefere a dúvida instigante à certeza confortável. Se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos dessa investigação. Deixe o seu like se você também acha que ainda há muito mais escondido sobre o solo do que a ciência ousa admitir. E não esqueça, responda aqui nos comentários. Você acha que a marca de 18 mil anos é o limite? Ou estamos prestes a descobrir que estivemos aqui há 50 mil anos ou mais? A escavação em Oregon continua e o silêncio do deserto está prestes a terminar. E a gente se vê no próximo mistério.